Até mesmo esse ponto da agressividade, que é algo que muita gente fala, nossa, a agressividade é ruim. Não, a agressão é ruim. Só que a agressividade também serve para romper barreiras, entendeu? Então é uma pessoa que não tem muito medo de romper barreira. A idade do Lula pesou no debate, porque ele já estava cansado, né? Então, tá ofegante. Só tenho uma mais que eu consegui num processo, porque eu não consegui entender direito a assinatura dele. A assinatura dele, ela tem o J, né? J de Jair, que quem coloca o sobrenome é um pouquinho narcisista. Tem isso mesmo? Olá, experts! Hoje estou com esse fundo verde porque eu quero colocar a assinatura do Bolsonaro, do Lula aqui para vocês acompanharem a live vendo uma assinatura deles. E aí, todos preparados? A live de hoje é um pouco polêmica, né? Hoje vamos falar sobre as assinaturas, sobre a análise grafológica e as assinaturas dos presidenciáveis. Oi, Lu! Olá! Tudo bem, Luciana? Tudo, e você? Tudo jóia! E aí, hoje live polêmica, hein? É bombástica, né? Para acabar com a dúvida. Sim, vamos ver aí se vamos conquistar algum voto de indeciso, né? Pela assinatura, não sei aí qual... Nem sei, porque eu fiz grafologia, mas eu não sei muito sobre grafologia, né? Eu não estudo muito. Então, por isso que eu convidei você para essa live, porque... eu sei muito pouco de grafologia. O que eu sei, por exemplo, entre as duas assinaturas, né, do Lula e do Bolsonaro. O Bolsonaro ele tem algumas laçadas mais para baixo. Isso seria uma agressividade, por exemplo. Então, eu não sei nem se eu tô certa. Então, por isso que eu trouxe a expert nisso, porque é interessante a gente conversar sobre isso e essa análise grafológica mesmo, para o pessoal conhecer a análise grafológica. Seja muito bem-vinda. Pode falar um pouquinho de você, Luciana? Vou. Bom, gente, em primeiro lugar, Jaqueline, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de poder da gente trazer aí para o público a diferença entre as duas ciências, né? Na verdade, eu até estava numa outra live agora e estava falando a questão também dessa diferença, porque muita gente não sabe, né? A diferença. Muita gente pergunta, mas você dá o curso? E aí a pessoa não entende muito bem. Então, assim, trazendo um pouquinho para vocês, eu sou psicóloga. Como é que eu vim parar nisso, né? Porque eu sou psicóloga e sempre trabalhei com avaliação psicológica, sempre usei testes, né? Venho do mundo corporativo e eu usava redação também, porque entendia que os candidatos, a gente se expressa também pela letra, né? Da mesma maneira que a gente tem a nossa forma de andar, de falar, de gesticular, a gente também tem a nossa maneira de escrever. E eu, quando aplicava lá as redações, eu via que tinha umas escritas que eram grandes, outras eram pequenas, umas eram para um lado, outras eram para o outro. E fui ficando naturalmente curiosa. Então, resolvi estudar e, de fato, me encantei, né, com a grafologia, me encontrei. Realmente eu me encontrei porque ela veio a confirmar, né, a complementar todo o meu conhecimento de testes psicológicos. Então, ela hoje... para mim, talvez seja aí o teste mais importante dentro da minha bateria de exames que eu faço. Então, uso hoje, né, a grafologia na área clínica. Eu sou terapeuta, sou psicóloga clínica, uso para processos seletivos, empresas, sou da Polícia Federal. Muita gente pergunta se eu sou perita. Eu não sou perita da Polícia Federal, eu sou psicóloga da Polícia Federal. Então também a gente uso para fazer avaliação para concurso público. Então, enfim, eu acho que existe um grande mercado, assim como o seu, né? O seu mercado de perícia, eu acho que ele é um mercado muito aquecido, e assim como o meu mercado. E tem também a questão da grafologia forense, né? A gente vem falando muito nisso. Hoje eu tenho 2 casos grandes que tratam da questão o prejuízo que uma doença pode trazer para a escrita, né? Seria aí a que a gente chama da degeneração gráfica, e aí as consequências, né, de
de um processo, né? De um problema familiar, de uma herança, de uma disputa de herança, enfim. Então, assim, é basicamente o trabalho que eu faço hoje. E né, da onde vem aí, para explicar para vocês aí um pouco, né, para o pessoal que está quem não sabe nada de grafologia, da onde que vem, né? A escrita, eu acho que talvez tenha sido a maior invenção do homem, né? O homem inventou a escrita para se comunicar, né? Para deixar os registros entre as gerações. Então tinha lá os riscos nas pedras. É muito legal, porque você vai estudar isso, você vê, gente, a escrita ela é muito antiga, né? Data de muitos 4.000 anos, né? Então, os homens, né, da antiguidade faziam lá os riscos nas pedras e os pesquisadores, estudiosos, né, os filósofos da época começaram a perceber que existiam semelhanças, né, entre os riscos das pedras e os traços de comportamento. Então, traços para a direita diziam respeito a pessoas que se inclinavam mais, que tinham tendência, né? Por isso, quando você fala, a perna é agressividade, não é agressividade, né? Então, assim, os estudos foram vindo a partir daí, né? Traços para a esquerda diziam respeito a pessoas mais defensivas, desconfiadas. A gente, inclusive, faz esse movimento com o corpo, né? Quando a gente fala assim, a jaca é inclinada, a perícia, né? A jaca é inclinada, as artes, né? É porque a pessoa se inclina, né? Quando ela inverte, a gente desconfia, né? Então, já tem, né? A gente já faz esse gestual. E, então, eles começaram a fazer essas associações. Então, por exemplo, escritas grandes diziam respeito a pessoas mais comunicativas, sociáveis, expansivas. Escritas menores diziam respeito a pessoas mais introspectivas. Enfim, isso e aí, então... E tem muito a ver. Tem muito a Nossa. ver. Pessoas mais tímidas têm uma assinatura menor, têm uma escrita menor, um calibre menor. Exatamente. Não, e tem vários aspectos que a gente analisa, né? Porque, por exemplo, você falou em assinatura. Você pode ter, por exemplo, quando a gente faz a grafologia, a gente aplica a redação com a assinatura no final, né? E aí você pode ter, por exemplo, uma escrita no texto, um texto grande com uma assinatura pequena. Porque a gente sempre vai comparar texto com assinatura, né? Que é diferente do trabalho da perícia que compara duas assinaturas, né? A gente vai comparar o texto com a assinatura. Isso, o texto, ele é o nosso comportamento social, é a forma como eu me mostro socialmente. E a assinatura é meu íntimo, é como eu sou de fato. Então, por exemplo, se você tem um caso de uma escrita, um texto grande com uma assinatura pequena, você pode ter um caso aqui de uma pessoa com baixa autoestima. Ou seja, ela se mostra de uma maneira, mas ela se percebe de outra. Então, a escrita é pequena. Então, essa comparação entre texto e assinatura ele é fundamental, né? Por exemplo, pegando nosso caso aí de hoje, né, das duas assinaturas, eu vasculhei hoje, até consegui fazer uma linhazinha do tempo do Lula, vou tentar compartilhar aqui na tela, algumas escritas, mas do Bolsonaro eu não consegui nada, não tem quase nada. Né, o Lula a gente até consegue acompanhar, eu peguei, né, lá de 94, depois de 2016 e 2019, eu acho, se não me engano. E ele teve uma modificação, né? Exatamente. Ele teve uma mudança, inclusive quando ele esteve preso, uma das cartas, né, quando a gente pesquisa na internet, você já vê que tem uma alteração também. Então, assim, são várias alterações, mas ainda assim a gente só tem a assinatura, eu não tenho o texto para comparar, né? Que aí sim eu conseguiria ter uma análise mais profunda. Agora, a assinatura, deixa eu ver se eu consigo, eu não sei se eu vou conseguir botar aqui na tela. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil de colocar. Aqui, dá para ver? Sim. Essas daí estão no Google, né? Eu vi também. Eu tentei pegar, assim, eu não quis ser... isso também é importante aqui falar para o pessoal, deixa eu virar aqui um instantinho, né? Aqui, gente, assim, eu vou ser bem imparcial, tá? Não é declarar meu voto, não é a minha proposta, acho que a Jaqueline também não tem essa proposta aqui de declarar voto, tá? Eu vou mostrar características que eu acho que todos dois têm, positivas e negativas, aliás, como acho que todos nós temos, né? Características positivas e negativas, né? Até então, porque as características não são só negativas, né? Elas podem ser positivas. Até mesmo esse ponto da agressividade,
que é algo que muita gente fala, nossa, a agressividade é ruim. Não, a agressão é ruim. Só que a agressividade também serve para romper barreiras, entendeu? Então é uma pessoa que não tem muito medo de romper barreiras. Então a gente tem um ponto negativo, mas tem um ponto positivo. Outro ponto legal que você colocou sobre os textos. A análise grafológica, ela vai analisar textos e assinaturas daquela pessoa para descobrir a personalidade. Já na grafoscopia, a gente precisa ter padrões, né? A gente vai ter padrões autênticos da pessoa para comparar com um questionado, ou seja, se tem um questionamento sobre determinado grafismo, diferentemente da grafologia que a gente quer saber a personalidade, né, Luciana? Exatamente. Exatamente isso. Agora, aqui, deixa eu ver se eu virando aqui, o que eu ia mostrar. Então, aqui... Dá pra ver. Eu consegui porque eu botei no meu computador. Então, essa assinatura aqui... não sei se eu vou conseguir mexer nela. Eu não consigo... essa primeira aqui, que tá aparecendo aí na tela, é de 94. Tá vendo? De 94, dá pra ver. E é engraçado assim, isso que ele faz aqui, aí eu vou tentar aqui com o lápis mostrar aqui um pouco para vocês, né? Vamos lá. Aí, já que você vai dando também a sua análise grafoscópica, enquanto eu vou falando aqui das características. Então, assim, o que me chama muita atenção nessa assinatura? Primeira coisa que a gente vê é esse arco aqui no entorno do nome, que a gente chama de, né, alguns autores chamam isso aqui de arco do lobo. Tá? É quando a pessoa envolve o nome, é uma necessidade de proteção, de se proteger. Pode, inclusive, ser, por exemplo, um problema, dificuldade de relacionamento. As duas, ele faz a letra A. Nas três, na U, e todas ele faz. Em todas ele faz esse arco. Isso é uma característica bem... Isso é uma característica bem... É uma clássica, né? Abaixa o celular. Abaixar o celular, eu vou já baixar, vou abaixar para mostrar a terceira. Deixa eu ir mostrando aqui, pode perguntar. Eu já ouvi falar que essa volta não é boa, assim, isso nada a ver com grafologia, seria uma análise cabalística. Isso já há muito tempo, quando meu pai fazia cabala, falaram que a volta não é boa porque você regride na vida, não sei se tem alguma coisa a ver. E também sobre o tamanho de assinatura, né? Falaram para fazer ascendente que ascendia na vida. Então vamos lá. Não sei se isso tem a ver. Tem a ver. Vamos lá. O que ele faz aqui, quando ele faz aqui o L, ele vem aqui fazer essa laçada, né? Aí ele termina para a esquerda, tá vendo? Que a terminação do L aqui, depois ele vem para o U. Essa terminação para a esquerda, isso a gente chama de traço regressivo. E aí, o que acontece? Né, eu vou virar aqui um instante para mostrar. O que acontece? A gente, na nossa cultura ocidental, a gente aprende a escrever da esquerda para a direita. Né? Então, é sempre de mim para o outro, de dentro para fora, passado e futuro. Então, a esquerda, ela sempre será o nosso passado, sempre. Isso vai para qualquer teste. Qualquer teste gráfico vai ter sempre essa interpretação. É como a gente entende o ambiente gráfico. Então, esse traço, quando ele é regressivo, ele faz esse retorno para o passado, e aí eu acho que tem a ver com o que você está falando, né? A tendência, né? É exatamente isso. É como se toda terminação, quando eu volto para mim, ou seja, eu viso os meus interesses, eu viso as minhas próprias conveniências, né? Quando eu faço esse retorno, eu estou puxando para mim. É como se eu estivesse trazendo para mim. Quando o meu traço ele termina para a direita, ele termina em direção ao outro. Aí é um sinal de uma pessoa que se doa, que vai de encontro ao outro. Quando ele termina para a esquerda, ele volta para si mesmo. Entendeu? Então é como se ele tivesse aqui, vamos lá, voltar aqui no traço, tá? Então é como se ele tivesse aqui... doação, né? Exatamente. Então é como se ele tivesse aqui, ele faz esse retorno para ele mesmo, tá? Uma outra característica que ele tem é com relação, você falou aí de ascender na vida. Então, olha só, aqui ele tem ascender, deixa eu botar aqui na tela, ele sobe, isso, ele fica ascendente. Aí, como a Jaqueline está falando aí para vocês, pessoal, a direção das linhas vai falar da direção do nosso entusiasmo. Então, a gente só trabalha com o papel sem pauta. Isso é uma característica da nossa área, né? De vocês vai variar de acordo aí com
a necessidade, a questionada. Agora, na grafologia, não. A gente vai trabalhar sempre, essencialmente, com papel sem pauta, exatamente porque a direção das linhas, ela vai falar da direção do nosso entusiasmo, direção de ânimo, vontade, coragem, luta, energia, disposição, otimismo. Então, tudo que sobe, né, e como você estava falando, uma escrita ascendente, ela vai falar do ânimo, da disposição, da vontade, né, do otimismo, ambição. Tudo quando desce a assinatura com 10 vai falar de desânimo, abatimento, perda de interesse, pode ser depressão também. Então, essas características aqui, no caso dessa assinatura aí, ele é bem ascendente, né? Ou seja, significa ali uma ascendência, uma tendência mesmo ao entusiasmo, ânimo, né? Ambição. Agora, tem um detalhe interessante, que essa assinatura é de 94, né? Quando ele... Deixa eu ver aqui... Deixa eu falar aí para descer o celular, né? Ver se eu consigo... acho que talvez eu consiga descer aqui um pouco. Vamos ver aqui. Porque eu tô compartilhando a minha tela do computador. Foi a única maneira que eu consegui. Sim. Mas dá para ver certinho. Foi botando no computador. Então aqui, ó, nesse caso... Em 2016 ele já muda, né? Ele já coloca L, exatamente. L de novo, e aí o nome Lula, né? Eu acho que ele coloca Luiz, Inácio e aí Lula no final. Isso, exatamente. Eu acho que é isso que ele faz. É que é um L, um I, e aí ele tem, claro que eu tô aqui trazendo algumas características para vocês, de novo, né? Tô com base só nesse material, mas ele aqui praticamente ele forma um triângulo, ó, tá? Essa ponta aqui, isso aqui é um triângulo. E aqui me dá a impressão também de tentar ampliar aqui um pouco. Aqui no segundo L de Lula, ó, ele tem outro triângulozinho. O triângulo na perna, nas pernas das letras, na parte de baixo das letras, ele indica uma tendência a fazer valer suas ideias, tendência a fazer valer seus pontos de vista, tendência a fazer valer, né, suas opiniões. Isso aí, inclusive, aqui ele quase que faz uma ponta para baixo também, ó, tá vendo? Quando ele vem aqui, ele, em vez de fazer a curva, ele faz a ponta, né? É uma tendência mesmo. Toda ponta é uma tendência a impor, é o ângulo, né? Todo ângulo, ele é... Deixa eu virar aqui, ele tem mais esses ângulos mais para cima, né? Já que o nome dele tem mais L, eu percebo que ele tem mais essas entonações, ele tem mais esses triângulos, não é triângulo, né? O L mesmo, ele coloca mais ponta no L, e já o Bolsonaro, eu acho que Jair, né? Ele tem o J, que tem também um ângulo assim, então até que tem algumas características aí semelhantes entre os dois. Então, essa ponta, porque o que acontece, né? A gente tem quando a gente aprende a escrever, então, a escrita escolar, que é o nosso modelo, né? O nosso primeiro modelo, todos nós fomos alfabetizados com o modelo escolar. Então, o que a gente vai fazer com o que a gente aprende, aí vai variar de pessoa para pessoa. À medida que eu amadureço, me personalizo, me individualizo, a minha escrita ela também vai se personalizando. Então, assim, quando, por exemplo, eu faço um M, aí às vezes eu boto isso lá e sai um bate-boca danado lá na minha página por causa disso. Mas o M é assim, não é assim. Não, a questão é, a gente aprende um modelo e ao longo da vida, cada um vai fazer aquele modelo que se sente mais confortável. Então, por exemplo, né, dando a ideia aí do o L, o próprio L é uma letra em curva, né? Ele não é uma letra pontuda, ele não é uma letra de ângulo, de ponta, ele é uma letra de curva, né? O M é uma letra de curva, a gente aprende a fazer ele em curva. E aí, quando você faz a ponta, né, é como se é uma resistência, porque é como se você não conseguisse suavizar o traço. Né? Você fica em forma de resistência. Por isso a ideia da agressividade. Mas você colocou muito bem, e eu acho também que é bom frisar aqui, por exemplo, a questão da ansiedade. A gente fala muito em ansiedade. Né? A agressividade ela pode ser funcional, como você falou, claro, né?
A gente está aqui hoje de noite trabalhando, né? Exatamente porque a gente tem essa energia, né? A gente acorda cedo, então a ansiedade é a mesma coisa, né? A ansiedade, a gente não vai acabar com a ansiedade. O homem sempre foi ansioso, né? Ele desde sempre. Os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam na caverna lá esperando, não sabia se os homens iam voltar ou não. Então, elas já eram ansiosas desde aquela época, né? Então, assim, a gente não vai acabar com a ansiedade, a gente aprende a controlar a nossa ansiedade, a gente aprende a lidar com a ansiedade. Então, ela pode ser funcional. Por exemplo, eu vou atravessar uma rua, né? Eu tenho que olhar para os dois lados para saber. Então, ela é funcional, porque ela me faz, é meu instinto de sobrevivência, né? Então, assim, as características, como você falou, elas são muito importantes a gente entender em que grau que ela ocorre, né? O quão acentuados estão aqueles traços para a gente realmente pensar, bom, essa agressividade, ela é funcional, ela é transformada em energia ou ela vira uma violência, né? Em que grau de acentuação essa agressividade pode se transformar numa violência, né? Uma pessoa que tem uma arma, por exemplo, como a gente trabalha, né, para avaliação para porte de arma, a pessoa pega uma arma e sai atirando. Então é assim, essa dosagem é muito importante a gente aprender a fazer, né? E por isso que é bom ter a redação, claro, para a gente poder confirmar, corroborar aí as nossas hipóteses. Tá? Deixa eu ver, vamos lá. Aí aqui, alguém está perguntando alguma coisa aí. Perguntaram, meu Deus, eu tenho um triângulo na minha assinatura. No início e outro no final, isso é ruim? Pelo que eu percebi, não é ruim não, né, Lu? É só que você se impõe mais, né? Você tem essa imposição de impor suas ideias. Exatamente. É interessante falar isso, porque outro dia eu fiz um comentário de uma redação num processo seletivo, e eu comentei que a pessoa tinha tendência a virar, né? Porque senão a pessoa tinha tendência a fazer valer suas ideias. Eu escrevi dessa forma. E a pessoa entendeu que isso era positivo. Só que eu estava querendo dizer que a pessoa era meio autoritária, né? Que ela tentava fazer valer, né? No sentido de impor as ideias. Mas eu tentei falar de uma forma suave. E aí ela entendeu que era uma coisa suave. Então é exatamente isso. Né? Depende um pouco, né? Assim, a gente precisa, sei lá, equilibrar, né? Buscar um equilíbrio, buscar o meio termo. Defeitos todos nós temos, características positivas, né, e negativas todos nós temos. O Lula tem, o Bolsonaro tem. Então, acho que a gente tem que tentar buscar o equilíbrio. É muito difícil olhar, eu tenho um triângulo na perna. Você pode dizer um monte de coisa e pode não dizer nada, né? Sim. Né? Bom, vamos lá, deixa eu virar aqui de novo. Aí, aqui assim, o que eu percebo aqui? Eu acho que ele... Agora eu tô conseguindo mexer, agora ele resolveu me deixar mexer aqui. Ele continua continua fazendo o arco, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Peraí. Ele continua fazendo esse arco do lobo, né? E o entorno. Como você falou, ele faz essa ponta, ele termina com ponta para cima, quer dizer, ele não consegue fazer a curva, né? Então ele faz esse arco. Agora, é importante também a gente entender o momento que ele estava vivendo, né? Porque ele já foi preso, ele já foi solto, ele teve câncer. Tem uma série de... Ele tem uma linha do tempo dele aí que, né, de fatos importantes, né? Que a gente precisa entender em que momento ele estava, para poder também identificar aqui. Deixa eu ver, que ele não está aqui no Em 2016, acho que ele tinha... Acho que era governo Dilma, né? Então ele estava... Não foi o Dilma, foi a Dilma, né? 2016? Eu acho que justamente 2016 é quando estava... Foi quando ele teve o câncer, Lava Jato, Lava Jato, tudo. Foi quando ele teve o câncer, então. Sim. Tá. E aí aqui, deixa eu ver se eu consigo... Ai, não acredito. Peraí. Aqui, tá vendo? Ele tá... Ó, aqui já é 2019. Ele aqui, ele cai. Aí sim, aí aqui, ó, quando ele faz a letra U... Ele faz o U...
né? O L, aí o A cai, tá vendo? Ele vai subindo e o A tá para baixo, o A tá abaixo do L. Então ele já cai, ele já demonstra que um cansaço, alguma... Eu acho que foi quando ele estava preso, não foi? 2019? Sim. Porque eu acho que ele... E aí aparece... essa época. Mas a característica aqui que ele mantém é a do arco, né? Essa ponta aqui de cima do L também. Aqui o L já está um pouco mais inflado. Mas essa... né, aqui o Sem Medo de Ser Feliz, eu não sei se ele estava tão convicto com relação a... esse A caído aqui demonstra, assim, né, a pessoa cai, né, ela perde o pique, perde o ânimo. Mas né? a idade também, né, não sei quantos anos ele tem, mas ele já está numa certa idade, e até ouvi uma pessoa comentando sobre o debate, falou que a idade do Lula pesou no debate, porque ele já estava cansado, né, então... Ele tá ofegante. Realmente já é uma dificuldade para ele a mais. Cada palavra que ele falava, né, ele já estava ofegante, percebe o cansaço. Sim, já então, estava cansado. Isso aí é um dado. Agora, eu não sei se eu consegui baixar a do Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. Só tem uma mais que eu consegui num processo, porque eu não consegui entender direito a assinatura dele. A assinatura dele... Ela tem o J, né? J de Jair, M de Messias, e aí o Bolsonaro não tem o B, não dá pra você ver o B. Então eu pensei, será que ele faz o B depois? Né? Então a assinatura dele é bem esquisitinha, bem diferente. Isso, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ótimo, pronto, abri aqui no. Deixa eu dar aqui, ó. Isso. Tá dando para ver dentro da tela? Tá, já, né? Tá. Isso, J, então vamos lá. M. A gente tem aqui uma ponta, ele tem um baita gancho, né? Então é aquilo que eu falei. Ele transforma a curva em ângulo, em ponta. Toda curva é sedução, né? A curva, ela sempre vai falar da sedução, do convencimento, da amabilidade, da suavidade. O ângulo é ponta. Ponta é agressividade, imposição, resistência. Então ele tem aqui, né, o gancho, né? Ele desce aqui, ele faz um baita triângulo. Olha aí o triângulo de novo, imposição, autoritarismo. Os dois Mas têm. assim, tá... exatamente, né? Era isso que eu ia falar, voltando aqui. É muito comum, assim, em presidentes, né, em cargos, assim, que tem muita necessidade de tomada de decisão, a gente encontrar. Inclusive, assim, até em gestores de empresa mesmo, a gente encontra o triângulo, né? Não é nada assim tão grave. Em algum momento, você vai ter que se colocar, né? Sim. Vamos lá. Aqui, então, ó. Aí, aqui, seria aqui o B, né? Aí, eu acho que seria o M. Aqui embaixo, essa curva J, de baixo M. Aqui. Esse seria, eu acho que o B. Porque aqui deve ser o O, aqui é o L, Bolsonaro, Tá, isso. Então, se aqui é um B, ele tá meio comido, esse B, né? Tá meio pela metade. Mas ele aqui, ele tem uma tremida. O traço, ele perde um pouco a espontaneidade nesse ponto aqui. Eu não sei se isso é da hora que você coloca a imagem, né, no digital, ele tende a fazer essa mudança. A gente teria que estar trabalhando com a original, claro. Aqui a gente está avaliando, eu estou avaliando essa imagem, né? Tá, então aqui o M também a gente seria um N, né? Aqui, porque ele tem 2 arcos só. Também ele está um pouquinho virado para dentro. É referente ao Messias, né? Acho que é o nome Messias que ele simplifica. Então, mas ele só faz... Me dá a impressão dele fazer só 2 arcos, né? 2 curvas. E aqui ele também tem essa terminação meio um pouquinho virada para a esquerda, como eu falei, né? Aquele caso de trazer as coisas para si, né? Visando seus interesses. Aqui ele faz essa barriga aqui do B, né? Deve ser isso. O B, ele não tá, é uma letra que não está completa. Sim. O O tá ok, tá redondinho, fechado.
sem problemas. Um L é um L maiúsculo, então ele faz uma... ele tem aqui uma mistura de letra cursiva com letra tipográfica, isso é uma coisa comum, aparece muito. O S também, ele vem abaixo da linha aqui. Quer dizer, a gente conclui que está escrito Bolsonaro, né? Na verdade, a gente conclui. Então, Bolsonaro. Aí, essa abertura do O, e aí o que acontece? As ovais, A e O, são as letras que vão falar do eu. Deixa eu virar aqui um pouco. São as letras que vão falar do eu. Então, quanto mais abertas, mais a gente troca com o meio, mais a gente interage. Quanto mais fechadas, mais a gente se fecha. Tá? Mais a gente se protege. Então, letras que são muito fechadas, tem nó, né? São letras muito trancadas, são pessoas muito trancadas. Né? As escritas mais abertas, né? São pessoas que interagem mais. Mas isso também vai depender para onde fica a abertura, se é para baixo, se é para cima, se é para um lado, se é para o outro. Nesse caso aqui, esse O dele aqui, ó, ele está aberto para a esquerda, é passado. Então, pode ser que seja alguma coisa aí do passado dele, né, mal resolvido, alguma coisa que traz com ele. Aí tem o N está um pouquinho esmagado também, né, dá a impressão de que ele mudou um pouco a velocidade aqui, ele esmagou a letra. Pode ser cansaço, pode ser pressão do ambiente, do momento. Eu não sei de quando que é essa assinatura. Bolsonaro, né? Então eu acho que isso aqui é um A aberto para um A aberto para cima e o O aberto para cima também. Que aí seria então abertura para cima, abertura para as ideias, né? Uma pessoa que aceita outras ideias, aceita outras opiniões. Então a gente talvez tivesse aí uma divergência, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem o triângulo, ele teria essa abertura, mas, como eu falei, a gente teria que ter uma redação para poder ter mais elementos, né? Para poder fazer uma avaliação mais precisa, mais abrangente, né? Mas o que a gente tem aí é um pouco do quadro mesmo, que a gente verifica dos dois candidatos, né? O Lula, talvez, assim, até pelo que ele passou na vida, né? A gente viu essa modificação também, é bem interessante, que na época que ele teve todo esse problema com a prisão, então ele mudou um pouquinho o estilo da assinatura, depois voltou ao normal. Agora, a do Bolsonaro, ela é um pouquinho maior, e eu já ouvi falar também que quem coloca o sobrenome é um pouquinho narcisista. Tem isso mesmo? Então, por exemplo, eu digo isso porque eu coloco, o meu é JM Tirotti, né? Não é JM Bolsonaro, é JM Tirotti. E aí dizem que é um narcisismo, você tem orgulho do seu nome, né? Isso é verdade? Mas assim, eu não sei se é tão radical assim, mas acho que sim, porque eu acho que pode ser uma identificação com o teu pai, por exemplo, né? Porque o Tirotti é o nome do seu pai. Sim, é do meu pai. Então, então, pode ser uma identificação, uma valorização, a idealização da figura paterna, né? Um espelhamento da figura paterna. Pode ser uma valorização da família. Então, pode ser algumas coisas, né? Eu acho que ele, sim, a assinatura do sobrenome sozinho, talvez ela não traga essa informação. Porque, por exemplo, se a gente for pegar aquele caso que eu falei, você tem um texto onde o texto é grande, a assinatura é pequena, aí já é um sinal de baixa autoestima. Então, mesmo que você assine o seu sobrenome, né, e sendo aí uma valorização pessoal, se você tiver uma assinatura pequena dentro de um texto grande, aí vai ficar contraditório, entendeu? Essa afirmação, essa informação, ela não se confirma, não se confirmaria. Então, pode ser sim, mas eu acho que pode não ser também, né? Entendeu? Mas assim, eu acho que também no caso dos os presidentes, o que a gente vê muito em político é que eles acabam se identificando muito pelo sobrenome. Né? Eu vejo muito isso, né? Eles acabam, né? Você vê que todos eles acabam sendo mais... Os filhos dele utilizam muito o nome.
Quando eu aí talvez procurei, seja para pegar uma carona, aí pode ser. sim. Quando eu procurei a assinatura, eu coloquei na assinatura Bolsonaro. Nem me liguei que ele tinha os filhos também, que são políticos. E aí apareceu de todo mundo. Mas só queria do presidenciável, não de toda a galera. Mas veio também. Eu vi também. Tem uma Então pergunta aparece. aqui, pergunta, diz assinatura destacada significa orgulho em si em relação à sua profissão. Sim, depende, né? A questão da profissão. Acho que é orgulho de si de uma maneira geral, não só da profissão. E quanto ao primeiro nome, infância feliz, gente, olha, essa informação eu nunca tive. Tá? Inclusive, assim, eu tenho até um caso engraçado para contar, porque mas até que eu conto as curiosidades. Eu tenho um caso que eu até conto no meu curso. O que aconteceu? Eu estava fazendo um processo seletivo e quando eu peguei a redação da candidata, quando ela chegou na assinatura, ela tinha, entre o nome e o sobrenome, ela tinha um espaço grande. Quer dizer, dentro do texto, ela manteve um grau de espaçamento ali entre as palavras e as linhas. Quando ela chegou no final, o espaçamento entre nome e sobrenome era maior do que dentro do texto. Aí eu desconfiei, eu falei assim, ela deve estar separando do marido. Eu pensei isso. Aí eu perguntei para ela na entrevista como é que estava a vida dela, como é que era a vida pessoal dela, e ela falou, pois é, porque eu tô assim, não tô numa fase muito boa do meu casamento e tal. E aí eu falei assim, mas dá pra ver isso na letra. Cara, ela caiu pra trás. Ela falou assim, como assim dá pra ver na letra que eu tô me separando? Aí eu mostrei pra ela, né? Eu falei assim, não, tá vendo? Isso... Travou. Ixi, travou, Lu. Ixi. A Lu caiu. Olha só, gente, eu escrevo as assinaturas com a perna para baixo. KMS. O que significa? Gente, essa parte... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a Luciana volta. Caiu a internet dela. Pronto, fui voltou. eu que caía? Foi. Eu achei que foi você, porque você sumiu e eu fiquei falando sozinha. Não, mas aí você falou pra ela que dava pra ver que ela tava se separando. Isso aí, pois é. Aí foi assim, porque eu tô trazendo esse caso para você ver que assim, existem inúmeras possibilidades, né? Não é necessariamente quando a pessoa dá mais ênfase ao primeiro nome, é porque ela é uma pessoa, teve uma infância feliz. Pode ser uma outra situação, né? Então é importante a gente sempre considerar o contexto. Nesse caso dessa assinatura separada, se eu não tivesse a redação em cima para comparar, por exemplo, digamos aqui, fosse a assinatura do Jair Bolsonaro. Se eu não tenho outro espaçamento para fazer a comparação, eu não ia saber essa informação. Então, são análises que a gente tem que levar em conta. Era essa a ideia que eu queria trazer aqui, para a gente ter sempre esse ponto de atenção. Pois é, mas eu achei muito bacana compartilhar esse conhecimento com o pessoal. E eu acho que assim, a gente vê também, eu vi o plano de governo, né, dos presidenciáveis, o Samerage fez uma live sobre isso. E até, assim, porque a gente pensa, Bolsonaro... Eu vi que você postou. E dá, assim, aí pensa assim, Bolsonaro, cabeça aberta, né, a gente já tem não me parece, mas realmente, se você for ver no plano de governo dele, tem algumas ideias de mais informática, então talvez seja essa abertura, né? E a parte do Lula seja mais o que ele defende, né? De sindicatos, então tem algumas partes que a gente consegue adequar ao que a gente vê nas propostas de governo. Mas achei muito bacana e achei muito, muito imparcial, né? O que a gente falou aqui foi sobre os dois, sobre a personalidade dos dois. Não falamos mal nem bem de nenhum dos dois. Então, muito obrigada, Luciana. Imagina.
Eu que agradeço aí o convite, o carinho, a confiança. Não sei se tem alguma pergunta aí que o pessoal quer. Deixa eu ver aqui. O pessoal colocou o seguinte. Deixa eu ver aqui. Por favor, finjam que não viram o M na do Bolsonaro e verão o B. Eu vi, não entendo nada. Queria saber se vocês verão também. Finjam não ver o M do Jair. Eu também não entendi. E eu vi, mas não entendo nada. A gente, assim, pessoal, a análise de hoje foi uma coisa bem limitada, né? A gente só tem as assinaturas, eu não tenho nem as datas da assinatura, então eu não sei nem dizer se é uma coisa recente, se é uma coisa antiga. Tá? Isso é muito importante, a gente ter a data, né, a época em que a pessoa assinou e eu ter outros documentos para comparar. Uma assinatura sozinha, ela não vai ter valor, eu não tenho outro material para comparar. Então, esse exemplo que eu trouxe aí da pessoa separando, acho que ilustra bem o caso, né, da gente entender que a gente sempre vai precisar ter formas de comparação. Tá? Mas, assim, podem perguntar aí, pessoal, depois que quiser aí entrar no direct, fazer alguma pergunta, alguma coisa que não tenha sido respondida aqui, fica à vontade. Tá? A ideia é trazer esse conhecimento para vocês. Tá ótimo, Lu, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todos. E fica aí a dica das características dos presidenciáveis para ajudar vocês a escolherem aí. Muito obrigada, Lu. Obrigada. Ó, gente, eu queria agradecer aí a participação de vocês. Eu não consigo ver muitas perguntas, né? Porque a gente está aqui conversando, eu estou trocando a tela toda hora, então algumas perguntas eu não consegui ver. Quem quiser falar comigo ali pode falar no direct. Será um prazer. E quero também agradecer, né, a Jaqueline aí pelo convite, pelo carinho. E compartilhar aí com vocês, que eu tenho muito prazer em compartilhar sempre com vocês, porque eu sei que é um assunto que não é muito conhecido, né? A perícia, ela é muito mais conhecida, divulgada, difundida do que a grafologia, então é uma oportunidade de trazer esse conhecimento para vocês. E fico aí à disposição, tá? Para qualquer coisa que vocês precisem, aí tem aí o meu Instagram e... Desejo aí uma boa votação para todo mundo, que a gente consiga, né, encontrar aí um futuro, trazer o melhor para o país, com certeza, se Deus quiser. Tá bom, Jaque. Um grande Obrigada, beijo. amor. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau.